Quem foi o campeão? Uma questão. Ô galerinha, o negócio é o seguinte, acho que uma das físicas mais desafiadoras é essa física C pra galera. Já te expliquei que é em função de a gente ficar inseguro, porque matematicamente os desafios são parecidos com de outras áreas, mas como nunca vimos um campo elétrico, então talvez isso nos deixe inseguro na hora de raciocinar sobre esse assunto. Vamos revisar algumas coisas aqui para a gente poder avançar com uma certa qualidade. Essa parte da eletrostática começou com a descoberta das cargas elétricas. E as primeiras experiências que o homem teve com carga elétrica foi atritando objetos. Por isso que até hoje existem séries triboelétricas. O que são séries triboelétricas? É uma lista de diferentes materiais que, se atritados, tu consegue dizer quem é que ganhou carga e quem é que perdeu carga. Então tem lá, material A, material Y, material Z, material D, e está dizendo assim, ó, mais. Quer dizer que se tu atritar esse com esse fica carregado positivamente e esse negativamente. Se tu atrai o X com o Z, a mesma coisa, positivamente e negativamente. E como eles estão mais distantes, atritá-los gera uma diferença de carga maior do que atritar esses caras aqui. E às vezes assim, ó. Quando cai série triboelétrica no vestibular, ele primeiro te falou, a série triboelétrica é isso, isso e isso, considerando a série triboelétrica tal, e aí ele te faz pergunta, não tem que decorar qual material atritado com qual fica positivo ou negativo, hipótese nenhuma. Bom, tudo começou então essa brincadeira toda com a eletrização por atrito, cargas de sinais opostos e mesmo módulo. Aí eles perceberam que pegando um corpo neutro e outro carregado e encostando, dava de eletrizar por contato. Se os corpos em contato são idênticos, mesmo módulo e mesmo sinal. Depois perceberam que aproximando um corpo carregado de um corpo neutro, conectando esse corpo com a Terra e desconectando depois, esse corpo neutro também ficava eletrizado. É eletrização por sinais opostos. Porque o indutor, se for positivo, atrai cargas negativas através do fio Terra, no corpo induzido. Certo? Legal. Aí, quando os caras dominaram essa história de quantidade de carga elétrica, que pode ser calculada por N vezes a carga elementar, ou seja, carga elétrica é uma grandeza quantizada ou contínua? Quantizada, eu não posso botar qualquer carga elétrica no corpo, eu tenho que respeitar o valor da carga elementar, certo? A natureza é quantizada. Até pouco tempo atrás, nós achávamos que a natureza era contínua, que nós poderíamos colocar a carga elétrica que nós bem entendêssemos no corpo. Depois é que nós vimos que não, que se a carga elétrica é muito pequenininha, ela salta de valores em valores. Tu vê que loucura, não dá para ter um valor intermediário de carga elétrica. É isso que quer dizer que a carga elétrica de um corpo é quantizada, né? Que ela é um valor múltiplo da carga elementar. E a lei da conservação das cargas elétricas existe? Sim, a lei da conservação das massas, a lei de conservação das cargas elétricas também existe, sem problema nenhum. Show de bola. Depois que nós vimos os processos de eletrização, nós vimos que em volta de um corpo positivo tem alguma coisa acontecendo, certo? Como é que eu sei que tem alguma coisa acontecendo? Porque se eu pego uma carga de teste, que também é positiva, e abandono ela ali em volta, esquecendo a atração gravitacional, eu vou perceber que os iguais se repelem, e eu poderia mapear a trajetória da partícula positiva no entorno de uma partícula fixa. Essas linhas são chamadas linhas de campo ou linhas de força. Se fosse uma partícula negativa, essas linhas seriam convergentes ou de aproximação. Se tiver uma positiva e uma negativa, fica meio deformado o campo elétrico ali. Aí eu mostrei para vocês que fazendo uma experiência, medindo a força de uma partícula de teste e medindo o valor da partícula de teste, dava para dividir e calcular o campo elétrico. Então a definição de campo elétrico apareceu na nossa vida. Essa ideia é muito poderosa, cara. Às vezes a questão do vestibular, eu te juro, às vezes a questão do vestibular te fornece o campo, te fornece a carga e pede a força. Te juro. Então tem que estar preparado para usar a definição de campo elétrico e nada mais. Pode acontecer uma questão boba assim. Às vezes é tão boba que o cara diz, não pode, não é possível. Mas acontece. Das 10, tu sabe, 2 top, 3 médias, 5 bem mais acessíveis. Acredita nisso. Ó, campo elétrico, definição. Como é que surgiu essa outra fórmula aqui então? Peguei a
fórmula da força, a lei de Coulomb, que o Coulomb colou da lei de atração das massas. Lembra? Dobra a carga elétrica, dobra a força. Triplica a carga elétrica, triplica a força de atração ou repulsão entre elas. Dobra a distância, divide por 4. Triplica a distância, divide por 9. Ele já tinha a lei da lei de atração das massas, ele só teve que mudar as letrinhas, né, pô? É gênio também, gênio, mas teve que mudar a letrinha, a lei de Coulomb. O módulo, ó, o módulo é porque os opostos se atraem, então não precisa usar o sinal para saber se é força atrativa ou repulsiva. Substituiu essa equação nessa, cortou carga de cima com carga de baixo. Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Se eu tiver carga e distância. Claro! Se eu tenho carga e distância, tu usa na carga e na distância. Se tiver carga e força, tu usa outra. Na dúvida, minha mãe mandou, tu tenta uma. Não deu? Tenta outra. Só isso. Só que na vida nem tudo é força. Aliás, um conceito mais abrangente, mais poderoso do que força, energia. Como a ideia de energia é trabalho igual a força vezes distância, se eu pego a ideia de força e multiplico por distância, cancelo ao quadrado. Cuidado, gente, essa fórmula é para calcular a energia potencial elétrica entre duas cargas pontuais, mais nada. Botou uma terceira carga, é encrenca. Até porque energia é algo relativo. Muitas energias são relativas, né? Energia cinética é uma energia relativa, que depende da velocidade, e eu vou medir a velocidade em relação ao referencial. Então eu e o Giz aqui, ó, o Giz tem energia cinética zero para mim, né? E para vocês ele tem energia cinética. Concorda comigo? Porque para mim o Giz está parado, a energia cinética do Giz em relação ao meu corpo é zero, certo? Então tu vê que loucura. Quando tem mais de duas cargas, esquece essa fórmula aqui vai ser complicada para trabalhar. Mas olha só que legal, porque essa setinha mesmo? Grandezas vetoriais, campo elétrico vem de força, então também é vetorial. Tem módulo, direção, só que potencial elétrico é muito parecido com campo elétrico, só que em vez de força por carga, energia por carga. Fica fácil para o aluno entender o que é potencial elétrico olhando para cá. Mas eu vou te confessar que para ser fisicamente mais adequado, nós temos que fazer uma alteração na fórmula. Não é uma alteração grande, gente. Olha só. V passou a ser VAB. Qual é a diferença de V para VAB? V é uma mentira. VAB é verdade. Essa é a verdade. E tu vê, cara, na verdade, muitos professores de física, escutando essa frase, vão dar pulo de 3 metros. Mas aí o cara manda, vai estudar o física básica, porra. Pega o Hardy lá da faculdade e vai estudar o caramba. Aí tu vai entender o que eu tô falando, porra. O problema é que no dia a dia a gente vai usando as coisas e vai achando que tá entendendo e aí se esquece da origem. Quando a gente fala que aqui tem 10 volts, só faz sentido falar que aqui tem 10 volts se a pessoa que está conversando contigo sabe que lá no infinito é zero. Se ela não sabe que lá no infinito é zero, não faz sentido falar 10 volts em relação a quê, porra? Quando a gente fala que a tomada tem 220 volts, é importante ficar claro que eu estou comparando a potencial de um polo com outro polo. E mesmo assim tem a mentirinha do valor eficaz, né? Que nós vamos ter que corrigir lá no final do nosso curso, que não é 220 volts. Varia de mais 310 a menos 310 volts, 120 vezes por segundo. Por isso que a corrente é dita alternada, ou tensão alternada, né? Então tu vê que loucura. Por que eu digo que isso aqui é uma mentirinha? É uma mentirinha gostosinha para o aluno entender, poxa, se tinha 10 joules e eu usei 2 coulombs, a energia é 5 joules por coulomb ou 5 volts. Fica gostosinho explicar assim. Mas a verdade verdadeira é que quando eu falo uma voltagem, eu estou falando na verdade de uma diferença de voltagem, de um ponto ao outro. Ou seja, por que aqui era nojento e aqui ficou justo? Porque eu estou dizendo da onde para onde é essa diferença de potencial. Por que energia virou trabalho? Porque são sinônimos na física. Quando tu escutar a palavra trabalho na física, não pensa no trabalho de história que tu vai entregar, não pensa em tu trabalhando, não, pensa em energia. Quantos joules, quantas calorias foi? É isso.
Então, quando eu falo trabalho AB, é a energia para ir de A até B. Então, essa fórmula é idêntica a essa, só que essa é fisicamente mais justa. Porém, às vezes é usando só essa ideia boba aqui que o cara mata a questão. E se o cara ficar procurando o começo e fim, pode se arrombar. Então, tu vê como é delicado, né, cara? É delicado o cara que só aplica a formulazinha, que não tem um pouco de bom senso, que não traz um pouco pro dia a dia e não pensa, porra, eu sei que diferença de potencial é uma diferença, mas se o cara não me falou onde é que está o outro ponto, de repente vale a pena fechar os olhos e usar simplesmente a definição de potencial. Então tu vê que loucura, justo, bonito, honesto, mas tem questãozinha de vestibular que tu vê assim no formulário, entendeu? Tu vai lá e usa ela, não fica te preocupando com o começo e com o fim e tu mata a questão. Olha que perigo que eu vou fazer agora aqui, ó. O que é VAB, gente? VAB nada mais é que VA, só isso, ó. VAB é VA menos VB. Aí olha só o que pode acontecer de terrível aí se o cara não tiver um pouco de carinho. O cara vai lá, pega, sei lá, uma placa carregada positivamente, pega uma placa carregada negativamente e gera ali dentro um campo elétrico do tipo uniforme. Nesse tipo de campo elétrico, já que ele é uniforme, aí aqui eu vou ter, por exemplo, uma região que tem uma certa voltagem, VA, uma outra região, essas regiões são chamadas equipotenciais. Por que equipotenciais? Porque possuem o mesmo potencial, nada mais justo. Nesse tipo de situação, existe uma relação entre campo elétrico e potencial elétrico muito bonitinha, gostosinha de ser usada. Então, por exemplo, ó, o campo elétrico aqui é o mesmo em qualquer ponto, né? Por isso que ele é dito uniforme. Nessa situação eu posso dizer que campo elétrico e potencial elétrico estão relacionados da seguinte maneira, ó. Se eu sei a diferença de potencial entre essa região e sei a distância, está dividindo, está multiplicando, passa, e eu calculo o campo elétrico, uma pergunta clássica. Ou o cara fornece o valor do campo elétrico, fornece o potencial A, diz a distância até o potencial B e pergunta qual é a diferença de potencial, ou qual é o potencial B. Sem problema, essa fórmula é gostosinha de usar. Por preocupação com o módulo aqui. Agora olha só, galerinha. Quando não é campo uniforme, quando eu tenho uma carga solitária aqui, sozinha, aí aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B. Cara, se tu for usar essa fórmula aqui, que delícia, que gostosinho, ó, pega a distância B, né? Lixo. Essa fórmula é lixo. Não pode usar essa fórmula, está proibido, porque ela é só para campo uniforme. O fato de um campo ser mais forte na proximidade da carga e mais fraco lá fora, faz a fórmula virar lixo. Então a pergunta é, o cara me fornece o valor dessa carga, me fornece a distância A, me fornece a distância B, e fala, uma carguinha Q foi levado de A para B. Qual é o trabalho dessa carguinha? Qual foi o trabalho do campo elétrico para levar a carguinha de A até B? Nessa hora, gente, como é que a gente vai matar essa questão? Tu vai ter tudo isso no formulário, tá, cara? Tu vai ter isso aqui no formulário, isso também. Olha quanta coisa vai estar na tua frente. Tu vai ter no formulário, tu vai ter no formulário também essa outra. Isso aqui tu vai... Isso aqui não! Isso aqui tu não tem! Porque é muito bobo. VAB é VA menos VB. O cara não vai te lembrar disso. Aquilo ali não. E aí, me ajuda. Como é que eu calculo o trabalho para levar uma partícula de A até B pelas nossas fórmulas? Aqui, né? VAB é igual ao trabalho de A para B sobre a carguinha. Ele forneceu a carguinha, não forneceu? E eu quero quem? O trabalho, eu estou buscando o trabalho. Então o que está faltando na fórmula? VAB, né? VAB. VAB é VA menos VB. O que está dividindo passa
multiplicando. Então, para calcular o trabalho para levar a carga de A até B, eu vou ter que fazer VA menos VB vezes Q. Q que multiplica. Porém, como é que se calcula o potencial a uma certa distância de uma carga? Substituindo no lugar do VA, K vezes Q dividido por DA menos K vezes Q dividido por DB. Cara, olha como a fórmula fica assustadora. Às vezes a apostila traz essa fórmula pronta. Ó, gente, se precisar calcular o trabalho, tá? Ó. Porra, cara, tu frita a cabeça do aluno, aí chega no vestibular e ele, meu Deus, caiu aquela questão. Ele vai no formulário, fica folheando e não acha. Porque não vai ter essa fórmula aqui. Qual é a outra tendência clássica do aluno? Ele tenta usar essa fórmula aqui só, ó. Ele tenta usar só a fórmula inicial e ele conclui o seguinte, ó. Ah, já que V é igual a K vezes Q sobre D, então no lugar do D eu vou usar a distância de A até B. Ferrou. Não dá. Tu tem que fazer a conta, cara. Tu vai ter que tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Essa história de calcular as distâncias de um lado até o outro é só para campo uniforme. Para campo não uniforme, isso aqui é lixo, um absurdo. Então cuidado, ao ler a apostila, se a apostila já preparou a fórmula para ti, não te apavora. Daqui, ó, essa está no formulário, essa aqui não está no formulário, essa passagem boba, e está no formulário que V é K vezes Q sobre D, ó. Então tu pode substituir isso por isso, e isso por isso com tranquilidade através do formulário. Para sair daqui e chegar na solução do teu problema, tu só precisa lembrar que VAB é VA menos VB. Essa é a verdade. Tá aí, carinho na hora de fazer o exercício. Campo elétrico uniforme, pode usar. Campo elétrico não uniforme, esquece a fórmula mágica, tem que fazer mais continha, tem que ter mais carinho para responder a questão, mas não tem que se apavorar também. Bom, eu acho que um ponto importante agora que a gente falou um pouquinho de campo elétrico e de potencial elétrico, eu acho que uma coisa boa de fazer, que a UFSC gosta de trabalhar, é uma situação clássica de uma esfera carregada. Uma esfera condutora carregada. Imagina essa esfera. Aqui está o centro da esfera. Tem, na verdade, 2 trilhões de prótons em excesso nela. Por simplicidade, eu vou considerar só alguns poucos aqui, ó. Tá vendo? Um próton em excesso, o outro quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Essa ideia é ridícula do ponto de vista natural. 8 prótons em excesso não vai fazer a menor diferença. É possível que cada um de vocês aí tenha alguns prótons em excesso de estar roçando a bunda no estofamento da cadeira, ou o braço aqui, ó, uma elitização por atrito, tu ganha, né, 1 milhão de elétrons, perde na outra esfregada 1 milhão de elétrons e não muda porcaria nenhuma na tua vida. Né? Então aqui eu estou, são zilhões de elétrons espalhados aqui, sassaricantes. Aliás, né, falta de elétrons, aqui tem menos elétrons, na verdade, né? Os elétrons estão sassaricando aqui por dentro. Mas apesar de ser, do ponto de vista real, um absurdo essa ideia, matematicamente ela fecha muito bem. Nós sabemos que cada maldita partícula dessa vai gerar um campo elétrico, que é divergente por ela ser positiva. Cara, o problema é que pela simetria, como as distâncias entre cada carga é a mesma, o tamanho desse vetor vai ser idêntico, não parece, professor? Porque está olhando errado, cara. Teu olho está torto, porque eles são idênticos, olha ali, incrível. Esse vetor é idêntico a esse, ó. Esse vetor é idêntico a esse é idêntico a esse é idêntico a esse. É por isso que a soma deles dá 0. É por isso que é glorioso estar dentro de metal condutor carregado. Quem está lá dentro não vai sofrer influência das cargas externas do condutor. Porque como tem carga na tua frente, mas tem carga do outro lado, e essas cargas geram o mesmo efeito, esse efeito se anula. Então, interessantíssimo perceber que se eu for fazer o gráfico do campo elétrico no interior de uma esfera carregada, em função da distância, sendo que a distância é até o centro, aqui a distância até o centro é 0, e o campo elétrico está dando 0, por isso que o gráfico começa do ponto 00. Do ponto 00 começa o gráfico.
Cara, não é fácil perceber o que eu vou te mostrar. Vamos fazer uma análise daquele ponto agora. Se eu fosse fazer uma análise daquele ponto ali, olha o que eu perceberia. O campo elétrico gerado por essa carga que ficou mais distante diminuiu. O campo elétrico gerado por essa carga mais próxima aumentou. Porém, agora tem mais cargas mais distantes de um lado e mais cargas próximas do outro, gerando menos vetores, porém de maior módulo. E o incrível, cara, é que fazendo a soma desses vetores, esses vários pequenos para lá se igualam a esses poucos grandes para cá. E o campo elétrico longe do centro continua dando zero. E esse campo elétrico vai dando zero até o raio. Até o raio da esfera carregada, o campo elétrico vai dando zero. Porém, se eu for analisar o campo elétrico encostado na casquinha infinitamente fina dessa esfera, agora os campos elétricos dessas cargas próximas, ó, grandões que são, já não vão mais se anular completamente, já vai ter uma resultante apontando para fora da carga, da esfera. Por isso que ao encostar na esfera, o campo elétrico já não é zero. Já tem um certo valor. E o mais curioso, quando eu desencosto da esfera microscopicamente falando, o ângulo entre esses vetores aqui, que era enorme e se anulava boa parte deles, diminui drasticamente. E ao diminuir, a resultante dobra. O campo elétrico dobra quando eu começo a medir o campo elétrico fora da esfera, desencostado dela. Mas como sabemos, campo elétrico cai com o quadrado da distância quando a gente se afasta da carga que está originando o campo. Por isso que esse gráfico vai cair com uma parábola, um arco de uma parábolazinha, ou uma hipérbole, né? Não equilátera. Como isso aqui me incomodou, como eu xinguei o Criador do Universo por causa desse gráfico na atuidade. Eu pensava, tá bom que Deus fez assim as coisas. Eu ficava desdenhando do professor. Eu decorei para o vestibular, mas no meu coração eu pensava, Deus não é assim. E eu estava certo. Deus jamais faria uma idiotice dessa. Só que eu só fui entender isso quando eu fui fazer o curso superior de Física, que eu tive tempo de pensar sobre o assunto. Aí eu entendi que esse gráfico nojento só fica assim, porque essa casca é infinitamente fina. Porque se a casca não é infinitamente fina, daqui para cá vai ter um campo elétrico na casca se alterando bonitinho. Aí não vai ter esses saltos malucos. Esse salto aqui acaba tendo, é verdade. Então Deus foi um pouco esquisito aqui. Mas esse segundo salto não tem. Então tu vê que loucura. Como no ensino médio a gente não trabalha com casca de metal grossa, o gráfico fica assim absurdo. E o cara fica, meu Deus, que natureza maluca. Mas não, malucos somos nós físicos que resolvemos explicar para ti uma situação que na prática é impossível. Fazer uma casca infinitamente fina, né, de metal. A casca tem que ter uma espessura, né? Então vai ter conexão entre esse campo e esse campo, uma retinha crescente bonitinha para depois cair. Então é só aqui mesmo, na loucura do ensino médio, que essa loucura aqui vai acontecer. Agora olha só que bonito que eu vou te falar. Se nós formos fazer uma análise, não mais do campo elétrico, e sim do quê? Do potencial elétrico, obrigado? Observem vocês que potencial elétrico foi uma grandeza que nasceu da ideia de energia, é uma grandeza escalar, não tem mais setinha para se cancelar. Quando eu calculo o potencial gerado por uma carga, eu posso usar a fórmula K vezes Q sobre D. Se eu fosse calcular o potencial que esse próton gera no centro, daria um certo valor positivo. Ao calcular o desse, dá o mesmo valor positivo. E assim por diante. Então eu ia somar esses vários valores escalares positivos, que daria um valor positivo, diferente de zero. O problema é que se eu me afasto do centro da esfera, vou para cá, por exemplo, os potenciais dessas partículas aumentou ou diminuiu? Aumentou porque a distância diminuiu.
E esses potenciais dessas outras partículas diminuiu. O fato é que fazendo a soma, continua dando o mesmo resultado. Ou seja, o aumento de potencial gerado pelas partículas mais próximas foi compensado pela redução de potencial ao se afastar das outras partículas. Por isso que o potencial continua dando o mesmo até o raio. E como o potencial não cai com o quadrado da distância, essa curva aqui, ó, ela cai mais suavemente do que essa outra. Cara, não é do dia para a noite que tu realmente no teu coração tu vai, putz, entendi campo elétrico e potencial elétrico no interior e nas proximidades de uma esfera metálica carregada. É algo delicado. Tu imagina, eu já te confessei, algumas coisas da minha vida foram 10 anos trabalhando com o negócio no dia a dia para, porra, tá lá no meu coração, as leis de Newton, porra, claro. Uma coisa que é a inércia, porra, que merda é essa da inércia? Até tu te ver no ônibus sofrendo a ação da inércia e vendo, meu Deus, como é que eu não enxerguei a inércia antes? Amigo, isso aqui até a comunidade científica não aceitou quando o Faraday chegou dizendo. Quando o Faraday chegou dizendo, galera, ó, o campo elétrico no interior de um corpo condutor carregado é assim, ó, e o potencial elétrico é constante. E aí ele falava, quer dizer que se eu estiver lá no miolo dessa coisa, se eu estiver por aqui, mesmo que tenha carga elétrica aqui fora, eu estou a salvo de choques elétricos, porque para eu poder ganhar choque elétrico, corrente elétrica tem que percorrer o meu corpo. Para que carga elétrica se mova por aqui, tem que ter campo elétrico empurrando ela. E se o campo elétrico é nulo, não tem por que carga elétrica se deslocar de um lugar para o outro aqui dentro. Outra, se não tem diferença de potencial, uma região com maior ou outra região com menor potencial para poder ter corrente elétrica, então fechou. A galera é Faraday, não viaja. Ah, é assim, Faraday? Então tá, te enfia lá dentro com carga elétrica, vamos ver. E ele falou, vamos fazer então. Ele fez uma gaiola gigantesca de aço, conectou essa gaiola num para-raio, em dia de tempestade se enfiou dentro da gaiola, e para uma multidão de pessoas estarrecidas, ele ficou lá dentro durante alguns raios caírem na gaiola, e ele depois sair da gaiola ileso, provando para o mundo na prática que essa ideia aparentemente maluca e matemática é absolutamente verdadeira. E por isso que até hoje, quando a gente quer defender um certo objeto, uma certa estrutura de efeitos elétricos externos, em vez de encapar ela com borracha, a gente encapa ela com metal condutor, porque isola muito melhor do que com borracha. Olha que interessante, certo? Por isso que o lugar mais seguro do mundo para se estar num dia de tempestade é numa construção de alvenaria como essa, cheia de vergalhões nos envolvendo, ou dentro de um carro metálico. Dentro de um carro metálico tu está são e salvo. E eu sempre gosto, para deixar bem forte essa ideia, lembra do filme? Né? O menino está fugindo do bandido, o bandido querendo acabar com o mundo, o menino vai salvar o mundo, e numa hora ele se vê numa situação muito prejudicada, coitado, sempre assim, o bandido começa sempre dando pau no menino. E como é que é a minha situação? De repente, tempestade elétrica, o ator principal está nu e pelado, molhado no filme, molhado, correndo, pelado, e raios caindo nele, e ele está no ferro velho. E de repente no ferro velho um carro sem pneu, sem estofamento, só no aço. E ele pelado, molhado, e o carro molhado e tudo molhado ali em volta, e ele está encostando dentro do carro, na lataria, enquanto raios começam a cair no carro. E o que acontece com o ator principal? Nada. Ele sai depois do carro, mata o bandido e salva o mundo. Então não se esqueçam, se tu estiver molhado, pelado, encostando no metal do carro, o raio caiu a 3 centímetros da tua mão, devido à blindagem eletrostática, o excesso de cargas flui pela parte externa do carro e tu tá são e salvo. Diz um aluno meu, ex-aluno meu, que o tio dele morreu eletrocutado dentro de um caminhão. Eu falei, não morreu dentro do caminhão, me perdoa. Como é que foi essa história? Me explica. Porque dá para morrer eletrocutado dentro do caminhão, né? É só o fio cair dentro do caminhão, na boca do motorista, por exemplo, o fio da eletrificação, ele morre. Porque eu falei que o cara está salvo de efeitos externos. O fio cai na lataria do caminhão, não acontece nada. Agora, se o fio penetra dentro do caminhão, né? Certo? Aí já não é mais o efeito externo que está acontecendo, ele pode fritar lá dentro. Mas ele me explicou
Ele foi tirar a areia da caçamba, levantou a caçamba, os cabeças de bagre não avisaram que ia bater no fio, bateu no fio da tensão, rompeu o fio e o fio ficou chicoteando ali, né? Porque vai passar corrente elétrica pelo fio, tá aterrado, né? E esse movimento de carga elétrica vai gerar um aquecimento, vai gerar movimento do fio e faz escada para tudo que é lado, né? E os ignorantes ali fora falando, sai daí, vai dar merda. E o cara tava são e salvo no caminhão. Podia lamber a lataria do caminhão, podia estar pelado e molhado lá dentro, né? E a galera, sai! Na hora que ele foi sair, fritou e morreu. Porque ele estava em blindagem eletrostática, né? Quando ele encosta na lataria do caminhão e vai sair do caminhão, porra, ele vai aterrar o caminhão. Toda a carga, então, que estava fluindo por fora do caminhão, indo para a terra através dos pneus até, porque o pneu de borracha não isola grandes coisas, vai fluir para o corpo do cara e o cara vai fritar. Então não se esqueçam, não saiam do carro. Tá dando merda elétrica lá fora, o poste caiu em cima do teu carro, fica no carro, aguenta firme que tu tá são e salvo. Esses dias um cabeça de craque fez uma parecida lá perto de casa. Onde o caminhãozão foi fazer uma volta lá, bateu num poste, derrubou o poste em cima do, né, atravessou o poste em cima da pista, mas aparentemente né, quando eu cheguei ele ainda estava no caminhão. Ele estava dentro do caminhão, o poste em cima do caminhão e ele quietinho lá. Então esse cara, tu vendo, né, teve presença de espírito, de perceber, pô, se eu sair daqui antes do bombeiro chegar, vai dar merda. Ele ficou aguardando um tempão lá os caras chegar para desligar a rede e ele sair. Então tu vê, né, às vezes tem que ter presença de espírito, não adianta só saber, né, o que fazer, né. O cara tá encagaçado, vai lembrar da aula de física, pô, vai sair correndo, né, bicho. Então tem que ficar ligado. Gaiola de Faraday. E o avião? O avião tá safo. Muito raro foi um avião cair por causa de raio. E acontece diariamente, tá? Todo dia avião toma raio, certo? E como o avião é de alumínio, e é um tubão de alumínio, né? A carga flui pela parte externa, a galera fica bem feliz ali dentro. Aliás, dá um barulhinho desagradável para quem tá no avião, né? E um clarão forte, mas é absolutamente tranquilo. Aliás, olha que interessante. Quando o cara tá lá o piloto do avião, né? Tá lá o piloto, né? É um desenhista, olha lá, o piloto do avião. Incrível, hein? Eles relatavam em alguns dias umas luzes estranhas assim, umas centelhas ocorrendo na fuselagem do avião. Eles ficavam muito agoniados com isso, que gerou alguns estudos a respeito disso, porque alguns, né, aviadores ficavam agoniados com aquilo. Eles perceberam o quê? Que quando o avião está em alta velocidade, o ar bate no avião e se atrita com a fuselagem, gerando eletrização por atrito. Chega uma hora que o avião está tão eletrizado, que a voltagem na superfície do avião é tamanha, que começa a disparar raiozinhos para o ar condutor ali em volta, dependendo da umidade do ar. E esses raiozinhos então deixam a fuselagem do avião meio brilhante, meio tremeluzente. E aí o cara que de repente é um pouco, como todos nós, né, esotérico, ele olha aquilo e, ai meu Deus, né? Mas depois a gente viu que não, é eletrização por atrito. Esse centelhamento então que ocorre ali é chamado de fogo de Santelmo, né? Então os aviadores conhecem bem esse fenômeno. Algumas aeronaves na parte traseira, se tu estás acompanhando com outro avião, uma aeronave grande, né? Na parte traseira, como ali tem um biquinho, uma pontinha, o fogo de Santelmo é mais evidente ali. Então um outro avião que acompanha um avião também vai ver um centelhamento, dependendo das condições atmosféricas, né? A umidade do ar, vai ver uma faísquinha saindo do rabo do avião. Pode supor que pode ser um incêndio ou uma nave alienígena, né? Essa é a parte legal da nave alienígena. A nave alienígena percorrendo, perseguindo o avião, e na verdade pode ser o fogo de Santelmo e iludindo a pessoa. Por que naquela ponta ali o fogo de Santelmo é mais evidente do que na parte arredondada do bico do avião? Pelo seguinte, se nós pegarmos uma superfície metálica com uma forma mais ou menos assim, ó, e colocarmos carga nessa superfície, essa carga vai se espalhar por toda a superfície, concorda comigo? Se eu for pegar cargas positivas e espalhar mais ou menos a uma mesma distância uma da outra, se eu fizesse isso ao longo de toda a superfície e depois tentasse englobar essas cargas carregadas com uma certa superfície, fica fácil perceber que com o mesmo volume eu abraço mais cargas na região pontiaguda. É por isso que se eu tenho um corpo carregado e uma das regiões é mais pontiaguda, perto daquela região pontiaguda o campo elétrico é um pouco maior, já que tem mais cargas elétricas apinhadas naquela superfície. E é por isso que se ocorrer uma descarga elétrica, vai ocorrer pela parte pontiaguda.
lado metálico da pilha com a coisa que ela vai energizar é mais pontiagudinho. Os multímetros, aquele aparelho que pode ser voltímetro, amperímetro e tudo mais, as hastezinhas metálicas são pontiagudas para poder encostar e passar a corrente elétrica mais fácil. Na parte de dentro, Pois é, cara, nessa região aqui, tu não teria um campo elétrico nulo, certo? Mas aqui, ó, o efeito daquela borda já é desprezível, certo? Então, a gente pode dizer que nas proximidades ali, a blindagem eletrostática fica comprometida. Então, mesmo no carro, não é zero e não é constante, mas... O carro não tem esses bicos aqui. Não tem problema, estou falando de bico mesmo, tá? Uma coisa assim, ó, tá tranquilo, certo? É uma região mais, tem que ser pontiaguda, por isso ponta mesmo, tem que ser pontiaguda, para as cargas poderem ocupar a superfície e não ter recheio, certo? Porque se tu tiver recheio e a superfície não for pontiaguda, tu vai conseguir espalhar, porque elas são diminutas, lembra? Elas são diminutas, sassaricantes, né? Então é por isso que se não for bem pontiagudo, tu não estiver bem dentro daquela ponta, o efeito do campo elétrico dessas cargas vai se anular com essas aqui nas proximidades. A pouca simetria que existe no fenômeno é o suficiente, certo? E a gente tem exemplos práticos enormes disso, né? É por isso que a gente pode afirmar tão fortemente isso. A gente tem vários exemplos práticos de pessoas que estavam em blindagem eletrostática em regiões longe de serem curvas, mesmo em regiões pontiagudas, e ficaram ilesas depois de descargas elétricas bizarras. O melhor exemplo para mim disso é aqueles retardados Mythbusters, né? Esses caras têm dinheiro, então quando ele quer fazer um experimento legal para chamar a atenção e vender o programa dele, fica muito legal. Esses caras queriam fazer esses dias uma pistola de água eletrificadora. Porra, já tem pistola que dá choque nos caras, por que ele tem que lançar água, né, porra? E aí então é para poder ficar divertido o programa, né? Porque o Mythbusters, tu pega um físico e pergunta pro físico antes o mito, o físico calcula o mito e responde, pronto. Não adianta os caras gastar milhares de reais fazendo a bomba explodir, é só para ficar divertida. A explosão não é científica, é para curtição, é cinematográfica. Aí então, os caras quiseram fazer essa pistola. Eles perceberam então que como a água da pistola, ela sai em jato, tu vê um jato d'água, mas se tu microfilma não é jato d'água, é um monte de bolinha separada de água. E a água tem que estar continuamente conectada, né, para poder ocorrer a passagem de corrente elétrica. Aí eles pensaram, vamos botar 1 milhão de volts de uma vez, ele vai eletrizar o ar, o raio vai atravessar essa água e acabou. Como é que eu vou disparar uma porcaria de uma pistola d'água, sendo que eu vou me molhar, com uma voltagem de 1 milhão de volts e não vou fritar? Vamos no laboratório que tem raio artificial, uma máquina que gera 1 milhão de volts numa hastezinha lá e a hastezinha dispara raios artificiais para o chão. Vai o bigodudo lá, o maluco lá, pega a pistola d'água, fica na torre toda metálica, em volta dele, torre essa que está com quantos mil volts em relação ao chão? 1 milhão. E ele, 1 milhão. 1 milhão de volts na carcaça do bicho. Ele vai lá, pega a pistola d'água, dispara um jato d'água que ao sair da blindagem eletrostática, o raio percorre o jato d'água e cai no chão. Ele fabricou a porcaria da pistola d'água eletrificadora. E tu vê, cara, o cara acredita na gaiola de Faraday, porque ele estava com uma pistola d'água, a água escorrendo por ele, encagaçado ele devia estar pelo jeito. E ele disparando a pistola d'água, vendo aquela chiação da eletricidade, né? E aquele raio bizarro a centímetros da mão dele, disparando em relação ao chão. Se ele não acreditasse na blindagem eletrostática, ele jamais se enfiaria lá dentro, né? O mais legal, digita lá no Google alguma coisa de arco elétrico, digita assim, ó, arco elétrico, e assiste umas imagenzinhas, são impressionantes as imagens de arco elétrico. Uma voltagem grande, né, galera? Uma voltagem grande num capacete elétrico aqui. O arco elétrico, cara, ele se forma no ar, assim, ó, todo malucão, assim, lambendo. Não se assusta, tá? Não está 100% a salvo aqui de tempestades elétricas. Porque apenas 93% dos raios vem de baixo para cima. 7% dos raios vem de cima para baixo. O raio que vem de cima para baixo, ele é aleatório, ele não cai no para-raio. Até porque para-raio, ele dispara o raio, ele não evita o raio. Para-raio é um chamariz de raio. Quando eu boto para-raio é porque eu quero que o raio caia lá. Porque se o raio partir do para-raio, vai ter faísca na ponta do para-raio e como é de metal não vai pegar fogo.
principal problema dos raios não é a eletricidade, né, o cara morrer eletrocutado com raio, o cara morrer no fogo gerado pelo raio, incêndio. E aí a ideia do para-raio é porque 93% dos raios, a carga elétrica negativa vem de baixo. E o faiscamento ocorre na ponta do para-raio e não na ponta do telhado da casa, que faria a casa incendiar. Mas se o raio vem de baixo para cima, meu querido, de cima para baixo, ele é aleatório. Ele não vem retinho, ele vem... E aí o para-raio tá aqui, ele pode cair na tua cabeça do lado, cara. Então tu vê, tem que ter um pouco de sorte para estar vivo. Não é só tecnologia para salvar o cara. Né? Tá caminhando na rua, o dia tá bonito, tem caso do raio vindo fulminar a pessoa. E tá vendendo milho. Entendeu? Então tem que ficar ligado, meu querido. Tá? Então é isso aí. Tem que ter um pouco de sorte. Depois a gente continua. Muito obrigado pela atenção, pelo bom recreio.